Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte, depois de Samuel, versículo 13. E sucedeu, capítulo 6, versículo 13. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode e de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Louvado seja Deus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glórias a Deus. Bem, irmãos, é bem claro o que os louvores já falaram nessa noite, né? Os louvores que vieram falando sobre adoração ao Senhor, sobre o louvor para Deus, o louvor que a igreja, o povo de Deus tem que dar ao Senhor. E a verdade é que o louvor para o Senhor, resumidamente, se é que eu posso fazer isso, indica que nós amamos a presença do Senhor, louvado seja Deus. Porque aquele que não ama ao Senhor não busca, logo não louva. Porque não buscando, não se tem experiências. Mas nós, quantas experiências nós temos com Deus? Então Ele é digno de louvor por tudo que Ele nos tem feito, louvado seja Deus. Grandes coisas o Senhor já tem feito em nossa vida, em nossa casa. Olha hoje para dentro da sua casa, depois da presença de Deus, como ela está. Olha para outrora, como ela era. Olha para a sua própria vida hoje, depois da presença do Senhor, como ela está, e outrora, como ela era. E esse texto fala, né, sobre a alegria de Davi. O sentimento de júbilo que Davi estava em saber que a arca do Senhor, e a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. Em todo o Antigo Testamento nós temos o relato de que a presença de Deus era representada pela arca do Senhor, a arca do concerto. E esse texto fala da imensa gratidão e alegria que Davi estava sentindo pela presença de Deus, que estava vindo mais para perto dele, se é assim que eu posso dizer, ou melhor dizendo, que ele estava trazendo mais para perto de si, porque, irmãos, eu não sei se isso é o poder ou uma dádiva, mas nós temos essa dádiva de atrair a presença de Deus para o nosso dia, atrair a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Glórias ao Senhor. A gente vê o exemplo de um cobrador de impostos que ele era bem severo nas suas cobranças. E a verdade é que quando ele atraiu o Senhor, o olhar do Senhor, porque ele estava de cima de uma árvore olhando para o Senhor, mas ele atraiu o Senhor, e ao atrair o Senhor, ele trouxe a presença do Senhor para perto dele. E quando o Senhor entrou na casa dele, ele disse: a salvação chegou nessa casa, louvado seja Deus. E é como se nós tivéssemos esse poder de puxar a presença do Senhor para perto de nós, mantermos, na verdade, na presença do Senhor. E Davi, ele entendia a importância disso. Veja bem que Davi, ele era rei, e ele tinha tudo que um rei podia querer nessa vida, tudo que um homem pudesse querer nessa vida, poder sobre homens, que é o que o homem mais quer ter, influência nessa sociedade que hoje nós vemos, controle. E Davi, ele tinha tudo isso, todas as regalias que qualquer homem possa ter
nessa vida estava à disposição de Davi, mas isso não era o que de fato animava o coração de Davi, isso não era de fato o que dava sentido para a vida de Davi. Davi, ele compreendia a importância, o tamanho, o valor que tinha a presença de Deus, comparado a tudo que ele tinha no seu reino. E a verdade é que tudo que ele tinha do seu reino não era nada comparada à presença de Deus em sua vida. Certo momento da caminhada de Paulo, ele disse: eu dei tudo que alcancei, tudo que consegui, por perda, por esterco, comparado à vocação que há, o chamado de Cristo Jesus para a minha vida. Mais ou menos isso, disse Paulo. Tamanha foi a contemplação dele entre as coisas que ele alcançou nessa vida e a presença de Deus na vida dele, alcançada por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E às vezes, irmãos, nós como cristãos acabamos não percebendo e valorizando muito as coisas que nós alcançamos nessa vida, valorizando muito as coisas que nós temos alcançado nessa vida. Acabamos colocando isso como mais importante na nossa vida, porque o que me traz alegria verdadeiramente é receber o meu salário no final do mês. O que me traz alegria é ver que eu pude dar o sapato que minha filha pediu, o brinquedo que o meu filho tanto queria, o sorriso dele. Isso me traz verdadeira alegria. Mas a verdade é que existem momentos na vida do homem em que ele se aparta da presença de Deus, porque acaba amando mais as coisas do mundo, mais as dádivas que foram conseguidas nessa terra, e o homem acaba por padecer. Mas louvado seja Deus, porque Deus, ele sempre está com a mão estendida para que a gente possa novamente desfrutar da pessoa dele na nossa vida, ainda que nós tenhamos soltado a mão dele, olhando para trás, olhando apenas para essa vida, não valorizando a presença do Senhor. Mas Davi, ele compreendia, e assim como tem tantos outros relatos na Bíblia, onde a gente vê Ana, a esposa de Eucana, que ela sabia que o que de fato ela precisava para se ver feliz na sua vida, na sua caminhada, era o que vinha da parte de Deus. E a palavra diz que Ana, todos os anos, ela subia para oferecer sacrifício ao Senhor e se quebrantava diante do Senhor. E ela insistiu até que do Senhor veio o que era a alegria de Ana, louvado seja Deus. E a única coisa que de fato vai trazer alegria para a nossa vida, irmãos, é o que vem da parte do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus. Veja que os sofrimentos que nós passamos são por causa de coisas dessa vida. Quando prezamos muito as coisas dessa vida, aí nós sofremos para alcançar aquilo, e sofremos porque não prezamos tanto a vontade do Senhor. Se passarmos um dia sem orar, sofremos porque não prezamos a vontade do Senhor. E não prezamos por quê? Porque prezamos em trabalhar, porque prezamos em fazer a feira, porque prezamos tantas outras coisas. E isso traz sofrimento. Mas saber que nós podemos desfrutar da presença do Senhor sempre que a gente buscar Ele, isso traz alegria para o nosso coração. E a palavra do Senhor diz que quando os que traziam a arca estavam vindo, deram os primeiros passos, foram feitos sacrifícios ao Senhor. E a palavra diz que Davi, ele saltava com todas as suas forças. Irmãos, é incrível como a frieza
espiritual, né, ou olhar muito para as coisas da terra, faz com que o homem não use as suas forças para as coisas do céu, faz com que não se participe dos louvores, faz com que não se participe da oração, faz com que não se participe do culto. Às vezes, a gente, ao menos os que ministram e outros atentos, conseguem perceber que muitas vezes o irmão está ministrando a palavra, está se esforçando, mas tem pessoas que estão desatentas, estão com a mente em qualquer outra coisa, só não na palavra que está sendo ministrada. E às vezes o louvor está sendo ministrado e até se conhece o louvor, mas não se tem ânimo para participar. Mas se entende o louvor é para a glória de Deus. Mas eu não quero participar. Eu não tenho força para o louvor. Eu tenho força para assistir um filme. Eu tenho força para tantas outras coisas. Mas para orar, eu não tenho forças. E a verdade é que, pelo exemplo de Davi, a gente vê, irmãos, que quando a presença do Senhor, ela vem para a nossa vida, isso é motivo da gente saltar como Davi, usar a nossa força para glorificar o nome do Senhor, usar a energia que nós temos para fazer o nome do Senhor ser exaltado e glorificado, e buscar a presença de Deus e sentir a presença de Deus no meio da comunhão. Louvado seja o Senhor, porque é a presença de Deus, é quando nós valorizamos a presença do Senhor. Não é bem isso, porque quando estamos desapercebidos é porque não estamos valorizando aquilo que está adiante de nós. Quando qualquer coisa, um lápis caiu, e você está tão longe da palavra, ou desvalorizando tanto, isso pareça pesado, mas é o que está acontecendo, que você não percebe a palavra, mas um lápis que caiu lá na última fila das cadeiras é perceptível. Alguém que passou lá no meio da rua é perceptível. Alguns conseguem perceber até a hora do relógio, é perceptível. Mas a palavra que está sendo ministrada é desvalorizada. Não consegue trazer alegria para o coração. E para mostrar um pequeno exemplo disso, eu separei o texto que se encontra lá em 1 Samuel, o capítulo 7, o versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Então vieram os homens de Kiriate Jeraim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Quando se está alheio à presença de Deus, quando se está à parte da presença de Deus, o que vai sobrar é lamentação. Eu estive no culto, os irmãos glorificaram, mas eu não senti a presença de Deus. Será que foi porque o irmão que ministra não ministrou o que de fato é a palavra do Senhor, que atrai a presença de Deus? Será que os louvores entoados não conseguem atrair a presença de Deus? Ou será que é o coração que está desprezando a presença de Deus que se faz nesse lugar? Porque a arca passou
passou 20 anos na casa de Abinadab, e o resultado foi lamentação. O que a presença de Deus está trazendo para a nossa vida? Como estamos nos comportando mediante a presença do Senhor? Será que a presença do Senhor está nos alegrando? Ou será que não conseguimos nos alegrar com a presença do Senhor? A palavra diz que depois desses 20 anos, o resultado era lamentação mediante o Senhor, após o Senhor. E isso foi resultado da indiferença de Abinadab e da sua família com a presença de Deus. E tantas bênçãos, irmãos, o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida, bênçãos espirituais que sequer podemos imaginar, e que, se nós continuarmos agindo com indiferença à presença de Deus, o deserto vai continuar. Mas que o Senhor, Ele quer derramar essas bênçãos, Ele quer derramar essas bênçãos, louvado seja Deus. A intenção do Senhor é fazer com que as bênçãos dele sejam abundantes na nossa vida, para que o resultado não seja lamentação, mas para que o resultado traga glória para o nome do Senhor. Outro exemplo é o filho mais velho, daquele pai, o irmão mais velho do filho pródigo. Em todo o tempo ele estava na casa do pai. Tantas vezes já foi ministrado esse texto, todos nós conhecemos. Em todo o tempo ele estava na casa do pai, e ele não percebeu que o que o pai tinha era dele. E ainda quando o pai lhe mostrou, ele ainda não deu atenção ao pai, ele desprezou. E tantas vezes, irmãos, o Senhor tem falado conosco na palavra, tantos irmãos sobem e ministram a palavra, e ainda corações desprezam o que o Senhor tem para falar, desprezam o que o Senhor não só tem para falar, mas tem para nos dar. E às vezes falta comunhão. Eu vou, mas eu não gosto dos irmãos. Eu vou, mas eu não me dou bem com aquela irmã. Eu vou, mas aquele irmão ali não me desce. O que será que está havendo nos nossos corações? Será que o amor que de muitos já esfriou, o que está em nós, será que também não esteja esfriando? A certeza que eu tenho é que não vai esfriar, em nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus não vai esfriar, porque se o Senhor tem insistido conosco em nos trazer aqui, em nos ouvir a palavra dele, em nos animar, em não nos deixar voltar para trás, se estamos aqui mais uma vez nessa noite para orar, para engrandecer e louvar o nome do Senhor, é porque esse amor não vai esfriar, em nome de Jesus. Não vai esfriar. E o Senhor tem nos trazido aqui nessa noite para nos fazer entender que, se não desprezarmos a presença dele, se não olharmos com indiferença para os louvores, para a palavra, para as orações, se não olharmos com indiferença para a comunhão que tem que haver entre os filhos de Deus, o Senhor, Ele ministrará a sua graça em nossas vidas e no nosso meio. A palavra diz que lá em Atos o coração do povo era um só. Todos eles repartiam o pão com singeleza, todos estavam no templo, todos vendiam o que tinha e repartiam com quem não tinha. Era um só coração. E a gente vê que a palavra diz que e o Senhor acrescentava todos os dias os que iam de ser salvos. Então, irmãos, nós
Não podemos desprezar a presença de Deus. Nós não podemos rejeitar as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a nossa vida, porque o Senhor tem bênçãos, coisas que sequer podemos pensar, porque Deus é aquele que faz muito mais do que pedimos ou pensamos na nossa vida. Às vezes a presença de Deus está conosco, mas alguns não estão desfrutando dessa presença. Essa presença que traz alegria para o coração, que traz sentido para a vida. Outro dia, eu comentando com um jovem, perguntei a ele o que era que animava a vida dele, o que era que trazia sentido para a sua vida. E ele falou sobre coisas dessa terra. E a conclusão é que quem não conheceu a Cristo não conhece o sentido da vida. E eu contribuí isso nas palavras de Pedro, que disse: aonde iremos, Senhor? Se só Tu, em canto nenhum encontraremos, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. E acerca de prezar a palavra do Senhor e ver que isso vai trazer para nós resultado, vai trazer alegria, vai trazer ânimo, quanto mais nós buscarmos ao Senhor e nos entregarmos a Ele, sem medidas de reserva, porque muitas vezes é assim que nós tratamos. Não, só 15 minutos para o Senhor, ainda que eu tenha 2 horas para o trabalho ou para qualquer outra coisa, esse tempinho aqui é para Deus. Às vezes reservamos a menor parte para o Senhor. O que sobra é o que fica para Deus. E muitas vezes isso é a realidade do cristão. Mas quando nós prezamos mais pelo Senhor, eu tenho certeza que Abinadab, ele era um homem de Deus. Deus não teria permitido a arca chegar à sua casa se ele não fosse um servo do Senhor. A gente vê nos textos anteriores que a arca do Senhor, ela foi tomada pelos filisteus, um povo que não era povo de Deus, e o resultado para as cidades deles, para os seus povos, os filisteus, eram pestes e doenças. Aonde na cidade de quem não era povo de Deus chegava a arca, o povo era afligido. Os seus príncipes, eles eram afligidos. A palavra fala que eles eram afligidos com hemorroidas e muitas doenças que afligia. Então Abinadab, ele era servo do Senhor, nenhum mal lhe atingiu, mas nenhuma bênção ele alcançou pela presença do Senhor, porque desprezava a presença de Deus que estava diante dele. Por outro lado, quando a arca sai da casa de Abinadab, ela vai para a casa de outro servo do Senhor, e esse servo é chamado Obed-edom, e está relatado no mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 6 de 2 Samuel. E no versículo 11, acompanhe comigo, diz o seguinte: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. 3 meses. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. E o resultado foi lamentação. E a palavra diz, continuemos lendo, e ficou, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Louvado seja Deus, porque a presença de Deus, quando ela faz parte da casa do servo do Senhor, toda casa é abençoada. Louvado seja Deus. A presença de Deus, irmãos, na nossa vida, ela traz bênçãos para nós. Louvado seja o Senhor. A nossa casa, ela é abençoada. Não importa se você seja filho e os seus pais não sejam servos,
Quando você chega em casa com a presença de Deus abençoa a sua casa. Se você é pai, se você é mãe, quando você traz a presença de Deus para a sua casa, o Senhor vai abençoar a sua casa, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Foram apenas 3 meses, mas foi dada a importância que existe a presença do Senhor. E muitas bênçãos o Senhor derramará sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre esta congregação, quando todos nós, unidos, em comunhão, glórias a Deus, dermos o devido valor que tem a presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Foram apenas 3 meses. E o Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom. O versículo 12 diz o seguinte: então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. E olha só aonde vai culminar esse texto. O texto conclui dizendo: por amor à arca de Deus, louvado seja o Senhor. Obed-edom, irmãos, ele deu tanto valor à presença de Deus representada ali na arca, que a palavra diz que a casa dele foi abençoada, tudo que ele tinha foi abençoado. E isso por quê? Por amor, louvado seja Deus, que Obed-edom teve a arca do Senhor. Em outras palavras, Obed-edom entendia: é a presença de Deus que está na minha casa, não é apenas uma caixa, não é apenas algo de ouro, não é apenas os querubins, é a presença de Deus que está na minha casa, louvado seja o Senhor. Ele amou isso, e a palavra diz que ele foi abençoado, glórias a Deus. Bênçãos do Senhor, irmãos, virão sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, quando nós dermos o verdadeiro valor que tem a presença de Deus. Quando nós valorizarmos a presença de Deus como ela deve ser valorizada. Às vezes a gente valoriza mais o esposo, às vezes a gente valoriza mais a esposa, mais os filhos, mais o trabalho, mais o salário do que a presença de Deus. Mas as bênçãos do Senhor só vêm para aqueles que valorizam a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. A palavra do Senhor diz que coroas de glória estão guardadas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Obed-edom, ele amou a presença de Deus, glórias ao Senhor. Ele valorizou a presença de Deus. Isso como exemplo para nós, para que nós venhamos a entender que devemos valorizar, devemos amar a presença de Deus, louvado seja o Senhor. Davi vendo isso, Davi sabendo do que tinha acontecido anteriormente durante 20 anos, que o resultado daquilo foi lamentação. Davi sabendo que durante 3 meses, porque foi dito a ele o que aconteceu, durante 3 meses a arca na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou toda a sua casa e tudo que ele tinha. Davi entendeu: eu quero a presença do Senhor, eu quero a arca próximo a mim, glórias a Deus. E a palavra diz que Davi, ele queria tanto que ele decidiu levar a arca, glórias ao Senhor, para perto dele. E quando nós, irmãos, decidirmos atrair a presença de Deus para a nossa vida, grandes mudanças, grandes coisas acontecerão na nossa vida. E a palavra do Senhor, irmãos, fala tanto do espiritual como também do terreno. A palavra diz que Deus abençoou a sua casa e tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha foi abençoado pelo Senhor, glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele
levou a arca do Senhor para a sua cidade. E a palavra diz que quando ele soube que a arca estava indo, a palavra diz que ele saltava com todas as suas forças, louvado seja Deus. Porque é só a presença de Deus, irmãos, que nos faz abrir a boca e glorificar. É só o Espírito Santo que nos faz abrir a boca e louvar. É só o Espírito Santo que nos faz abrir a boca e dizer que Deus é o Senhor, louvado seja Deus. Que Cristo é o nosso Salvador, glórias ao Senhor. É a presença de Deus, irmãos, que nos faz sentir a alegria verdadeira, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, louvado seja o Senhor. Então não existe tristezas que podem nos parar, não existe tristeza que pode nos abater. A palavra diz que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Mas na presença do Senhor não tem como ficar triste, porque estando na presença de Deus é motivo de saltar com alegria e com todas as nossas forças, louvado seja Deus. E a gente vê que no versículo 15 conclui dizendo: assim subindo, levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas, louvado seja Deus. Davi estava destinado, e com todo o povo de Israel, ele trouxe a presença de Deus para perto de si, com júbilo e com alegria, louvado seja Deus. Então, irmãos, não existem motivo algum existe para que a gente venha a estar triste na presença de Deus, para que a gente venha a ficar tímidos na presença do Senhor, mas que a presença do Senhor na minha e na sua vida venha nos fazer saltar de alegria e usar as nossas forças para glorificar diante do Senhor, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém.